Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia para vocês, né? Boa tarde, na verdade, que já são mais de meio-dia. Já estaremos finalizando nosso último propósito de agradecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um tema. É um tema que alguns temas, né, na verdade. Eu tô falando isso porque eu tive um sonho, né? E nesse sonho falava a respeito disso. Eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. O que acontece? Eu peguei um provérbios aqui, livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 16, vai dizer: a mulher graciosa retém a honra. Somente eu vou ler só a parte A, tá? Tem a parte B, mas eu vou ler somente a parte A. Uma mulher graciosa retém a honra. E eu fui procurar a respeito do que é honra. Honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa. Por que eu estou falando isso? Hoje, os jovens, a mídia, o meio em que vivemos, né, a sociedade em que vivemos, hoje eles apoiam você se deitar com várias pessoas, né, o sexo antecipado, o sexo emancipado, né, jovens emancipados e tudo mais. E acaba que isso gera um certo peso para nossa sociedade. Por quê? Porque é através do sexo desenfreado que entramos no problema da prostituição. É através do sexo desenfreado que entramos no problema do adultério também. Hoje é normal uma pessoa que a sociedade, na verdade, para a sociedade é normal uma pessoa que é jovem e que já não tem mais a virgindade. Sendo que a virgindade é algo que honra o próprio Deus, não é verdade? Deus ele fez o homem e a mulher desde o princípio. A primeira coisa que Deus fez lá no início, uma das primeiras coisas, né? A gente sabe, Deus fez o homem e a mulher. Deus fez a terra e logo fez o homem e a mulher. E a Bíblia diz que Deus ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não fez 3, Deus não fez 4, Deus não fez 5, Deus fez 1 para 1, entendeu? Deus fez o homem e a mulher como um princípio e disse: o homem deixa sua mãe e seu pai e une-se à mulher como se fosse uma só carne. Então, ou seja, Deus, o sexo para Deus é algo que o próprio Senhor criou e é algo que é muito, 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 muito santo ao Senhor, né? Por quê? Porque tudo que é para Deus é santo, na verdade. E assim, é algo que é especial, é algo que é guardado, é algo que é honroso, mas após o casamento. Só que hoje a gente vê que a nossa sociedade, ela induz a pessoa, um exemplo, hoje as televisões, as novelas, tudo que você assiste, programas, enfim, né, induzem as pessoas a terem esse sexo emancipado. Não deveria ser uma vergonha um jovem de 18 anos ainda ser virgem. Não deveria, mas hoje é. Na sociedade hipócrita que vivemos, um jovem de 18 anos ser virgem é uma coisa ridícula para eles. Mas para os princípios bíblicos, isso é algo que é honroso, é algo que honra a Deus, né? A mulher, ela deve se guardar sim para o seu primeiro marido. Por que hoje a gente vê que as pessoas, elas têm dificuldade? Mas como é que vai ser? Se eu não conhecer a pessoa na cama antes de eu me casar, como é que vai ser? Gente, esses dias atrás eu escutei algo que é muito verdadeiro, né? O que acontece? Quanto mais pessoas nós nos deitamos, mais a gente experimenta sabores. Você quer ver um negócio? Você come todo dia arroz e feijão e nunca você comeu algo diferente daquilo, você nunca vai desejar algo diferente daquilo porque você não sabe o sabor, né? Então, o que acontece? Às vezes, eu tô dando um exemplo aqui, tá? Às vezes é assim, a gente experimenta de um, experimenta de outro, experimenta de outro, experimenta de outro, experimenta de outro, e no final de tudo a gente já não sabe mais o que é, por quê? Porque a gente já experimentou tanta coisa. Aí, um exemplo, a gente gosta do jeito de um, a gente gosta do sexo do outro, a gente gosta do beijo do outro, e foi algo que eu escutei que foi muito verdadeiro isso. Porque é verdade, a sociedade que a gente vive hoje prega isso pra gente. Só que a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós precisamos pregar diferente. Os jovens de hoje são o futuro de amanhã. Eu falo isso porque a minha juventude influenciou muito no tudo que eu fiz. Eu perdi a minha virgindade com 15 anos de idade.
Então, para mim aquilo era super normal. Por quê? Porque todos os que estavam ao meu redor, as pessoas que estavam ao meu redor, elas pregavam isso para mim, que eu tinha que perder minha virgindade, que eu tinha que ser igual a todo mundo, que eu tinha que... E o engraçado é que eu morria de medo de perder minha virgindade porque eu tinha medo de Deus revelar pro meu pai, que era crente, que eu estava perdendo minha virgindade. Eu morria de medo disso. Então, por que eu tô falando isso? Porque hoje a nossa sociedade, ela é um pouco hipócrita. E às vezes até mesmo nós, dentro da igreja, a gente acaba sendo também. Por quê? Porque a gente fica pensando, ah, não, como é que vai ser o dia que eu me deitar pela primeira vez com a pessoa, eu não sei se a pessoa é boa de cama. Mas, gente, como assim? Entendeu? Se a gente não tivesse experimentado tantas coisas e a gente gostasse do natural, acabaria que não teria esse problema. Porque às vezes muitos homens, eles querem largar as esposas, porque por conta do sexo, ter um sexo diferente, e eles vão lá, largam a esposa, ou então traem a esposa com outras mulheres, e quando traem a esposa com outras mulheres, eles percebem que aquilo ali ainda não satisfez eles. Porque é assim que é o pecado. O pecado nunca nos satisfaz. Você entendeu? Quanto mais você peca, mais você quer pecar. Quanto mais você faz o errado, mais você quer fazer o errado. A Bíblia diz que um abismo puxa o outro abismo. E isso é muito verdade. Quando você entra no pecado cedo, um exemplo, uma menina que perde a virgindade como eu perdi com 15 anos, uma pessoa que perde com 13 anos, porque hoje a gente acha normal uma mulher hoje perder a virgindade cedo. Então, o que acontece? Os valores da nossa sociedade hoje está totalmente invertido, entendeu? Antes uma mulher, ela casava jovem, ela casava mais cedo. Por quê? Porque até por conta do sexo, até por conta de tudo, né? Isso era um certo peso. Hoje, o homem, ele não tem mais vontade de casar com a mulher. Por quê? Porque o sexo está totalmente liberado. Porque em qualquer esquina você encontra alguém para poder ficar, na própria internet nem precisa, a gente entra aqui em alguns aplicativos e daqui a 15 minutos a gente já tenha marcado alguém para poder transar, porque isso é o mundo que nós vivemos. Mas nós, como cristãos, nós devemos mudar esse conceito, nós precisamos começar a fazer diferença. O problema é que hoje, até mesmo dentro das igrejas, se torna muito normal pessoas que caem, pessoas que fornicam, pessoas que se mantêm ali fornicando, né, no pecado da fornicação dentro das próprias igrejas. Na verdade, o que acontece? Eu acho assim, quando o diabo ele consegue ter acesso dentro da igreja, o pecado de dentro da igreja é até mesmo pior do que quem está de fora. Você já reparou que os maiores escândalos são de pessoas que estão dentro da igreja? Os maiores escândalos são de pessoas que vivem dentro do meio gospel, meio cristão, meio evangélico, né? Na verdade, são por quê? Porque quando o diabo decide aprontar ali dentro, ele não vai fazer um estrago pequeno, ele vai tentar fazer um grande estrago, porque a Bíblia diz, né, que haveriam escândalos, mas ai daquele por onde haveriam os escândalos. Então a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós precisamos mudar esse conceito da sociedade. Conforme caminha para o final dos tempos, o diabo, ele não tem pressa de trabalhar. Ele é espiritual. Então, nós não, nós somos carnais, então nós passamos, nós morremos, e vem uma outra geração. E conforme passam as gerações, as coisas mudam e tendem a ir para um lugar pior. Você quer ver um exemplo de uma coisa? Pega aí no vídeo, coloca aí, procura aí. Como que eram as vestes de pessoas há 100 anos atrás? Com certeza você vai notar que até mesmo a forma que essas pessoas iam para a praia, até mesmo a forma que essas pessoas saíam na rua, eram muito diferentes do dia de hoje. Por quê? Porque conforme caminha para o fim dos tempos, mais o diabo tenta nos afastar do princípio. Hoje eu estava lendo um texto, né, agora na parte da manhã, um texto, agora há pouco, né, na verdade, eu estava lendo um texto no livro de Mateus, onde Jesus ele fala na questão de divórcio, onde relata, né, muitas pessoas têm esses debates, né, é pecado divorciar, não é, então enfim. E eu fui ler no texto, né, para ver o que diz o texto, né, eu já li várias vezes, mas eu tentei ler dessa vez mais atentamente, e Deus me chamou a atenção de algumas coisas nesse texto. Os fariseus, Mateus, se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 19, versículo 3. Os fariseus também vieram até ele tentando-o e dizendo, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só, eles fazem uma pergunta. É lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí ele respondendo disse, não tendes lido que aquele que fez
os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Então, ou seja, no princípio Deus fez macho e fêmea. Deus não fez casamento de poligamia, Deus não fez triplos, casamentos triplos, Deus não fez nada disso, entendeu? Então, ou seja, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois serão só uma carne. Então, isso é princípio. Princípio. E tudo que é honroso, existem princípios a serem cumpridos. Às vezes nós queremos ser honrados por Deus, mas não honrar a Deus. Né? Então, o que acontece? O que eu tô falando aqui é a respeito de sexo, da fornicação antes do casamento, da fornicação enquanto somos jovens, né? Porque o meio jovem é quem vai ser o futuro de amanhã, não é verdade? Então, nós precisamos ter cuidado. Você que tem filho, você que tem filha, eu lembro que na minha infância, né, eu nunca tive esse diálogo aberto a respeito disso. E por conta da gente não conversar sobre certas coisas, às vezes nós acabamos no caminho de erro. Então, o que eu digo hoje? Qual é a palavra hoje? Você que é pai, você que é mãe, converse com os seus filhos a respeito disso. Que ele guarde, que ela guarde. Por quê? Porque na faculdade, na escola, nos lugares onde essas pessoas elas frequentam, né, nas academias, enfim, nos lugares onde os jovens hoje frequentam, eles têm uma pregação, e a pregação é: quanto mais cedo você perder sua virgindade, melhor, porque você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais sabedoria daquilo que você quer e não quer. Não, na verdade é ao inverso, porque quanto mais cedo você tiver relações, mais cedo você abre porta para demônios entrar. Você quer ver uma coisa? O ato sexual, ele é uma troca de energia. O ato sexual, dizendo em outras línguas espiritualmente falando, ele é uma troca de demônios. Por quê? Porque o que está no corpo de uma pessoa é o que vai passar por outra. É por isso que a gente vê pessoas que se envolvem. Eu mesmo, com 17 anos, eu me envolvi com uma pessoa que usava drogas. Eu automaticamente peguei os vícios dessa pessoa, entendeu? Então, ou seja, essa pessoa cheirava cocaína, eu comecei a cheirar também. Então, é assim, conforme você se relaciona com pessoas que estão ali com o corpo aberto para demônios atuarem na vida dela, por quê? Porque ela deu brechas, aí você vai lá e dá uma brecha também transando com essa pessoa. Automaticamente o que está na vida dessa pessoa passa para você. E isso eu falo em tudo, olha, questão de depressão, questão de vícios, questão de problemas, enfim, né? Os maus hábitos dessa pessoa que são induzidos por demônios, eles automaticamente eles passarão por esse corpo, né? Então, tomem cuidado, conversem. Se você souber o quão perigoso é você se deitar com pessoas e você está adquirindo aquilo ali para você, um exemplo, pessoas que vêm da prostituição como eu vim. A gente tem sérias guerras no mundo espiritual a respeito na vida sentimental. Por quê? Porque é uma área onde a gente deu muita legalidade para o inimigo atuar. Você entendeu? Então a gente acabou abrindo brechas. E quem é que fecha as brechas? Jesus Cristo. Através do nosso posicionamento diante da palavra de Deus, você entendeu? Então, converse com seu filho, converse com a sua filha, que são jovens. Às vezes a gente acha meio que um tabu conversar sobre isso com eles, mas talvez... se eu eu nunca vou culpar ninguém por nada que aconteceu na minha vida, mas talvez se eu tivesse tido esse tipo de diálogo, né, as coisas ficariam mais esclarecidas, entendeu? Então, você como pai, mãe espiritual, cuide da saúde espiritual também do teu filho, amém? Essa foi a palavra que Deus colocou hoje no meu coração, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que você possa ter um dia abençoado, né? E já estaremos finalizando nosso propósito de agradecimento para a glória de Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém.